Gente, o Edmilson Cruz está lançando um curso muito interessante, ele é mestre em História da Igreja. E eu vou deixar o link aqui se você quiser participar desse curso, está muito interessante mesmo, vai falar sobre a Inquisição, sobre o protestantismo, as evidências históricas da divindade de Jesus, da humanidade, da existência dele. Uma série de questões. Quando eu li o cronograma do curso, eu falei com o Edmilson Cruz, eu falei assim, cara, eu quero divulgar isso, por favor me passa mais informações, porque eu faço isso com todo gosto, porque é um curso incrível de fato. O nosso amigo Edmilson Cruz, ele está ali envolvido com as questões educacionais já há muito tempo, ali acompanhando Sofia Perenes e com toda essa turma aí, formadores dessa nova geração de educadores, tratando os temas de educação. Quem é dessa turma conhece muito bem o Edmilson Cruz. Então eu deixo a indicação para vocês aqui, o link está na descrição do vídeo. E agora vamos tratar do assunto. Hoje eu nem ia fazer vídeo nenhum para postar, mas diante desse fato absurdo, eu não vi outra alternativa a não ser fazer esse vídeo hoje aqui para poder alertar as pessoas sobre o que está acontecendo em muitos lugares, em várias paróquias envolvendo padres, e que nós não podemos nos conformar com isso, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O padre celebrando a missa afro, ia celebrar a missa afro, e jovens do Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, foram até o padre para alertar aquele padre que aquela missa não poderia ser celebrada. Não há uma dispensa para que o padre celebre daquela forma, daquele jeito, e que está correto. Não existe. O rito que ele é liberado pela Santa Sé pode ser celebrado. O rito que não é liberado pela Santa Sé não pode ser celebrado, simples assim. O missal não permite aquilo que está fora dele. Isso é uma regra básica de todo liturgista sabe, aquele que fez teologia sabe e o sacerdote deveria saber. Mas parece que não é o caso. O padre Wanderson Guedes, lá do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Esses jovens foram até esse padre, o padre não quis receber. Eles encontraram com o padre quando o padre foi até a nave da igreja para entrar na celebração, e ali no caminho eles foram falando para o padre, padre, não pode, isso não é permitido, o rito não pode acontecer dessa forma. E o padre ali ainda discutiu um pouco com eles, ele falou, argumentou, e a missa aconteceu. E eles falaram, padre, nós vamos gravar. E sem violência, sem absurdo, sem gritaria, sem escândalo nenhum. Mas o que aconteceu? Gente, olha o nível do negócio. Eles então entraram, aqueles jovens entraram na igreja, rezaram um terço em reparação, em desagravo ao que estava acontecendo ali, e houve um incômodo muito grande entre alguns paroquianos ali, amigos do padre, que ficaram extremamente incomodados com aquilo, ameaçaram os jovens, inclusive ameaçaram fisicamente, e depois, no fim da missa, agrediram fisicamente um dos jovens. Está tudo registrado em vídeo. Eles estavam ali gravando os momentos das danças, aquela coisa que parece mais um terreiro de umbanda do que uma igreja católica. E é importante lembrar, isso não é permitido pela liturgia, isso não é rito católico. Não, o padre está em erro, E é esse mesmo padre que, olha só, no Facebook dele, em vez de colocar no celular, eu vou mostrar aqui, defendendo o beijo homoafetivo, criticando aquela atitude do prefeito do Rio de Janeiro, que mandou recolher aquelas revistas em quadrinhos onde tinha beijo homoafetivo, como ele diz ali, homossexual, e ele comparando o afeto heterossexual com o afeto homossexual, defendendo e até xingando uma senhora aqui que o refutou, falando, padre, eu acho que isso não está certo. Ainda xingou a mulher nos comentários que ele fez aqui. Então você percebe que o padre não está em acordo com a igreja, não só na liturgia, mas também na moral, Ele está em desacordo. Agora eu pergunto, onde está o bispo desse sacerdote para botar ele para fora desta paróquia? É isso que ele precisa, tá? Todo respeito ao sacerdócio. Ele é um traidor da doutrina católica e da moral católica. E o padre fez mais, ainda chamou a polícia para os jovens que estavam lá de maneira ordeira, pacatos, em oração. E parece que incomodou o padre quem estava em oração ali. E os jovens, ao saírem da missa, foram agredidos pelos amigos ali do padre, os defensores da missa afro,
né, chamados de racista e de um monte de coisa, chamando eles que não aceitam o Papa Francisco, só aceitam o Bento XVI. Isso é mentira. O pessoal do Centro Dom Bosco tem o Papa Francisco sim como Papa, né, e eles falam isso no vídeo, né, e uma série de agressões verbais e inclusive culminou em agressão inclusive física, né, você vai ver aí daqui a pouco. Então o padre ali, vendo aquela confusão toda, ainda chegam com a câmera e falam: padre, está satisfeito com o que o senhor causou? Ele: não posso fazer nada, meio que aprovando naquela balbúrdia toda aquelas agressões contra aqueles jovens. E o padre fez mais, não bastou por aí, não ficou por aí não. Ele ainda entrou, fez um boletim de ocorrência contra os jovens ali do Centro de Dom Bosco, que precisaram ir depois na delegacia prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Então os jovens entram lá de maneira pacata, de maneira ordeira, falam com o padre que o que ele está prestes a fazer é contra o que a igreja ensina, e eles são agredidos verbalmente, agredidos fisicamente, e ainda o padre faz um boletim de ocorrência contra esses jovens, falando que eles estavam ali. Eu vou ter que pegar aqui qual que foi o boletim de ocorrência que eles fizeram. Olha que absurdo aqui. Ultraje, o que estava no boletim de ocorrência, né? Eles receberam uma intimação, o pessoal do Centro Dom Bosco, por ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Esse padre, olha aqui, é esse aqui, ó. Tá vendo? Vestido de demônio na festa fantasia. Isso aí pode, né? Com as crianças, olha, com o garfo do capeta na mão. Esse sacerdote, que vergonha, padre Wanderson Guedes, que vergonha. Isso é papel de sacerdote, isso é papel de um pastor, de um rebanho, de uma paróquia, de um sacerdote que carrega a dignidade do sacerdócio. Isso está errado, padre. O senhor tem que se vestir de saco, rasgar as vestes e se arrepender do seu erro. É até contra completamente a orientação do próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: se um irmão peca, vamos supor que o padre acha que aqueles jovens do Centro Dom Bosco erraram. O que diz a palavra de Deus? Chame em particular e o advirta. Olha, você fez, não é certo, está errado por causa disso e disso. Depois ele não te ouviu, chame outra testemunha e o convoca e fala: opa, está errado aqui, ó. Não é verdade, irmão? É verdade, você está errado. Se ele ainda não se emendar, então você chama a igreja, né? E São Paulo também vai criticar aqueles fiéis que recorrem aos tribunais seculares contra os próprios irmãos de fé. Olha só, padre Wanderson Guedes, é exatamente isso que o Senhor fez. E ainda falando mentiras contra os filhos na fé, que o Senhor deveria se comportar como pai. E fez isso com aqueles jovens que de maneira ordeira, está tudo gravado, sabe? Foram agredidos, foram inclusive fisicamente, verbalmente e fisicamente, por terem ido rezar na sua missa em desagravo aos absurdos que o Senhor cometeu, e de forma ordeira chamar a atenção do Senhor. O que falta ao Senhor é a humildade de ouvir a verdade, ou isso incomoda bastante? Chamar a polícia, sendo que o Senhor está completamente errado diante das normas canônicas? Bom, eu vou deixar vocês aqui com o próprio vídeo que os jovens do Centro Dom Bosco publicaram. Se apresenta. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Só um minutinho que eu vou chamar outra responsável comigo aqui na liturgia. E? Lucas, qual é a demanda de vocês? Vou falar direto com o padre. Vamos falar com o padre. Tá bom. Não pode dentro da liturgia. É só isso. Não é. A gente não está querendo incomodar vocês, não é nada Então a disso. ornamentação da igreja, ela desrespeita a liturgia. Não é só a liturgia em si. A liturgia em si, dança, por exemplo, não é próprio para isso. A dança não pode ser feita dentro do rito da missa. Entendi. O missal proíbe esse tipo de coisa. Padre, um minutinho, por favor. Eu vou pegar no teu tempo. Padre, a gente falou que eu falei para o Cardeal, eles viram as imagens de outros cultos afro que teve na Estou missa. pronto, padre. É completamente contrário. É completamente contrário com a tradição da igreja.
Tem um grupo de ultraconservadores que é contra o Papa Francisco, tentando fazer uma reprimenda ao padre antes da missa. A missa inteira, tá, padre? Esse é o grupo que reza ainda por Bento XVI como Papa. Não, rezamos Francisco. Vamos lá, papai. Cardeal Sário, o Cardeal Alins. Eu gosto de ler o livro dele. Exato, exatamente. Ele fala do que pode e o que não pode na missa. Mas aqui na missa não vai mudar nada. Não vai mudar nada? Não vai ter dança, não tá? Dança, isso é uma expressão popular, né? Expressão popular permite. E qual o cânone do missal permite? Mas onde é que está proibido? Está proibido na tradição litúrgica da igreja, padre. Mas a Aquilo que igreja não está é só expresso está tradução. proibido. Isso é teologia litúrgica, o senhor deve ter estudado. O que não está Estamos expresso- aqui com um grupo de ultradireita radical tradicionalista, eleitores de Bolsonaro que querem confundir aqui a missa. Então, vamos observar a postura do grupo radical de ultradireita que quer tumultuar a celebração da Santa Missa. Mais alguns jovens de ultradireita, representantes do que há de mais retrógrado na igreja, que vieram tumultuar a Santa Missa, tentaram impedir a entrada do padre, disseram que vieram com o aval do cardeal Dom Orani e que vão passar a missa rezando o terço. É o grupo que reza ainda como sendo Papa Bento XVI e não aceita o pontificado de Francisco. Temos um grupo evidentemente contrariando a unidade da paróquia, a unidade da igreja doméstica. Essa celebração aqui, tá? Vai ficar perturbando aqui não. Só nós dois, o resto do pessoal que está com a gente pode ficar aqui na igreja para rezar o texto. Os amigos, por favor, tá certo? Estou apenas indicando aos policiais quem são os baderneiros. Não quero nada disso. O padre Wanderson pediu. Por favor, entendeu? Bora Bolsonaro. Emocionante. E com Francisco. Eu sabia que tinha uma energia legal aqui. O Papa Francisco. Esse é que é o quê? O Papa Francisco. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles tão ingratamente correspondido, com esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados na vossa presença.
prática de racismo. Um bando de branco vem na igreja numa celebração no Dia da Consciência Negra. Eu sou negro e não defendo isso. Seu falso católico. Ô polícia! Usa tua mãe não, agrediu aqui, ó. Falou, usa tua mãe. O senhor está feliz por gerar toda essa confusão e fazer com que as pessoas sejam agredidas aqui? Por chamar a polícia? É claro, vocês atrapalharam. Não, a gente chega. Cara, tô aqui pra apaziguar, não é pra arrumar confusão não, cara. Tu tem que se manter calmo também, rapaz. Pode chamar, vai querer briga dentro ou fora da igreja, porque se for querer tumultuar dentro da igreja, a gente cai na porrada agora. Racista contra a cultura negra! Nossa casa toma vergonha, mano. Você é uma vergonha. Era um coroa mais forte. Aqui marcas da agressão sofrida pelo Jonathan, óculos quebrado. Então não tem nada aqui que fira a liturgia, eu sou muito cuidadoso com isso. Se o cardeal quiser filmar alguma coisa, ele mande uma carta me solicitando. Ele tem o direito de me tirar da igreja, da paróquia. É um direito dele de fazer. Né? Agora, tirar o direito de eu celebrar da forma que eu acho que tem que celebrar e que a igreja manda, não. Aqui nunca se fez nada de errado, nós sempre fomos muito cuidadosos com a liturgia, respeitamos a liturgia. Agora, a alegria de celebrar, a forma de celebrar, essa é muito forte. Participamos da Santa Missa hoje. Quando nós chegamos aqui com um grupo que sabia que acontecia essa missa aqui, nós tentamos conversar com o padre antes da missa. Nós pedimos, não estava junto comigo, a gente pediu para conversar com o padre, tudo foi gravado, a maior parte, eu acredito pelo menos, e o padre não quis nos receber. Nós avisamos que aquilo que não está previsto no missal romano, na liturgia, não pode ser feito, proibido. O que está previsto é proibido, é uma regra litúrgica da igreja. E o padre soube que nós estávamos sentados no meio da igreja, nós não estávamos fazendo absolutamente nada, apenas rezando o terço de modo silencioso, individual, cada um rezando seu terço. E o padre, antes da missa, o pároco da paróquia, pegou o microfone, começou a dizer que ninguém poderia gravar o que estava acontecendo na missa e tudo mais. E nós estávamos com nossos telefones para gravar justamente aqueles absurdos, porque depois poderia se dizer que não aconteceu nada de errado e tal, está tudo registrado. Quando terminou a missa, o padre tinha chamado a polícia aqui, até no meio da missa tentaram nos retirar, mas não retiraram, né? O padre tinha chamado a polícia. Quando nós saímos na igreja, estava um circo armado aqui contra nós. Nós até agora estamos tentando prestar esclarecimentos aqui para a autoridade policial, para o que nós estávamos fazendo, simplesmente rezando texto. Tem várias provas, a gente gravou praticamente a missa toda. Em nenhum momento nós tentamos impedir o culto, em nenhum momento nós tentamos impedir que a missa acontecesse. A única coisa é que antes da missa, sim, nós conversamos com o padre, alertamos que era um abuso litúrgico que estava sendo cometido aqui na igreja e uma instrumentalização política também. E avisamos que nós íamos ficar na igreja rezando o terço e logo depois da missa rezamos a oração de reparação, saímos. Um dos nossos amigos aqui foi até agredido, acusado, o pessoal tentou nos empurrar aqui para que a gente saísse da igreja. E é isso aí, a gente ainda está aqui tentando esperar e prestar esclarecimento à polícia do que aconteceu, mas com a consciência tranquila de que nós viemos aqui rezar em reparação às ofensas que foram feitas à Sagrada Liturgia Santa Igreja. Viva Cristo Rei!